Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e esse é mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Como vocês já sabem, eu e a equipe do canal estamos aqui cumprindo o isolamento social por conta do coronavírus. E na torcida para que isso acabe logo e a gente consiga retomar as nossas rotinas de trabalho. Hoje, quando eu comecei a gravar esse nosso Dá o Papo, eu me dei conta de que a gente já está há um mês cumprindo essa quarentena. No início da pandemia, seria impossível a gente pensar que ficaria 30 dias isolados em casa, ainda sem uma data específica para tudo isso acabar. E esse é o assunto que eu quero falar com vocês hoje. Em meio a tantas notícias, opiniões, dúvidas e incertezas, uma pergunta que me fazem diariamente é quando isso vai acabar. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e não deixe de apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. Não deixe ainda de apertar o sininho para que você receba todas as notificações sempre que a gente lança novos conteúdos. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para a gente fazer o nosso canal crescer cada vez mais e os nossos materiais chegarem ao maior número de pessoas possível. Sem dúvida nenhuma, o mundo inteiro se faz a mesma pergunta: quando isso tudo vai acabar? Acompanhando as notícias no Brasil, no mundo, as análises de tantos especialistas e as discussões nas redes sociais, eu tenho uma resposta para vocês. E a resposta é que eu não faço a menor ideia. E eu vou além disso. Quem tiver uma resposta para essa pergunta, com certeza está no campo da axiologia ou do chute. A grande questão é que ninguém consegue afirmar quando isso vai acabar. Mas uma certeza e uma resposta eu tenho para vocês. O mundo precisa voltar a funcionar e quando isso acontecer, o Covid-19 ainda vai estar entre nós e, na minha opinião, essa deve ser a pergunta que a gente deve fazer agora. Como a gente vai religar a nossa economia e conviver com o vírus ao mesmo tempo? Quando o coronavírus surgiu na China, em novembro de 2019, ninguém imaginava o estrago que ele causaria nos países e nas economias ao redor do mundo. Na verdade, depois de atingir a Europa e outros países, é que a gente começou a ter uma ideia do que era essa doença. Hoje, a gente pode dizer que, comparado com os números do resto do mundo, os números apresentados pela China sobre os impactos do vírus nas pessoas são, no mínimo, duvidosos. A questão é que, em razão da rápida transmissão, a saída mais eficiente para a contenção foi o isolamento social. E essa foi a solução encontrada não só pelo Brasil, mas por todo o planeta. Por óbvio, as pessoas não podem se isolar eternamente e, como eu falei antes, o vírus não vai desaparecer num passe de mágica. Portanto, o isolamento precisa ser temporário e parte de uma estratégia maior, como o fortalecimento do sistema de saúde, compras de equipamentos, organização logística, dentre tantas outras medidas e sempre buscando preservar a vida. Essa estratégia é importante, já que essa medida amarga do isolamento causa danos econômicos gravíssimos, perda de renda, demissões, falências, dentre tantas outras coisas que podem se tornar irreversíveis no mundo pós-coronavírus. E, na minha opinião, é nesse estágio que a gente está agora. Que estratégia a gente vai adotar para, aos poucos, religar a nossa economia? A Alemanha, por exemplo, já apresentou uma saída para a sua sociedade. Os Estados Unidos estão apresentando outra. E nós, aqui no Brasil? O grande problema é que por aqui essa pergunta vem sendo respondida através de polarização, da disputa política, do radicalismo e em apostas nas quais as fichas são as vidas ou a renda das pessoas. Não se trata de mandar todo mundo para a rua e apostar na baixa letalidade do vírus. Uma vida importa sim e muito. Ao mesmo tempo, não se trata de continuar um isolamento eterno, apostando no milagre da medicina e gerando milhares de desempregos. A dignidade do emprego importa muito para todos os brasileiros. A saída só vai acontecer quando os nossos líderes conseguirem entender que as respostas e os caminhos não são simples e muito menos binários. A solução passa pela união, pela ciência, pela economia e por muita política. Eu espero que a gente consiga sair dessa crise sanitária sem entrar numa crise econômica aprofundada por uma crise política, causada por discursos vazios e irracionais. Valeu e até o próximo vídeo.